Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o jogo treino, que o Vasco venceu o Volta Redonda, o basquete, que ó, perdeu uma fala rápida sobre a ação social feita ontem. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E entre o dia 13 e 14 de abril a bola volta a rolar. E como volta a rolar em São Januário, Vasco e Grêmio, a abertura do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem treinando, vem tentando se aperfeiçoar, não cometeu os vacilos que cometeu, né, no Campeonato Carioca a ponto de ser eliminado pelo poderoso Nova Iguaçu. Não venceu o Nova Iguaçu em 3 jogos, não venceu o Nova Iguaçu em nenhum. Foram 2 derrotas e um empate. Mas dos clássicos, foi bem. O Vasco não perdeu nenhum clássico no Campeonato Carioca. Fez um jogo equilibrado com o Flamengo, venceu bem o Botafogo e só não venceu o Fluminense pelo erro da arbitragem. Eu acho que o Vasco, se não tivesse jogado com salto alto, né, se tivesse passado pelo Nova Iguaçu, diferente que muitos aí entendidos de futebol cravam, o Vasco não teria perdido facilmente, como estão dizendo que o Vasco seria goleado, não teria acontecido. Poderia até perder, mas não teria sido. O Flamengo não teria a facilidade que teve agora há pouco, que venceu o primeiro jogo da final por 3-0. A ética passou bem longe, pelo jeito, dessa final do Carioca. Eles contrataram o principal jogador do Nova Iguaçu à véspera da decisão. Se fosse o Vasco, aí a Flaplex estaria fazendo um maior reboliço. Lembrando que no segundo jogo da semifinal contra o Nova Iguaçu, que era mando do o Nova Iguaçu, assim que terminou o primeiro jogo, já tinha dito que queria jogar no Maracanã. Teve cidadãos falando em inversão de mando de campo, já que a venda dos ingressos estava no site do Vasco. E essa final, como o primeiro jogo, com o mando do Nova Iguaçu, também foi a venda de ingressos no site do Flamengo. Agora ficaram bem caladinhos. E essa atitude antiética, caladinhos. Mas bom, vamos falar sobre ontem. Eu falei no Boa Noite, na análise das polêmicas da semana, mas antes eu dei informação sobre a vitória do Vasco no jogo treino contra o Volta Redonda. Mas vamos ratificar aqui, o Vasco ontem, em São Januário, antes do jogo treino contra o Volta Redonda e do jogo de basquete, teve uma linda ação social voltado para toda a comunidade em torno de São Januário, na barreira do Vasco, o Tuiuti, né, as crianças puderam brincar, ganhar doce, ganhar chocolate. É uma coisa que enriquece o nosso coração. E foi uma linda ação social do Vasco ontem. Infelizmente, a TV da associação não filmou. Eu queria até perguntei a Dani, a assessora da associação, se ia passar na TV, no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas eles não filmaram. Seria lindo mostrar para vocês como foi ontem. Eu até vi alguns pais filmando como que foi lá, mas é um clube diferente, é um clube voltado para o social. Mais um motivo para ser vascaíno. E depois teve um jogo treino, né, lá em São Januário contra o Volta Redonda. Não foi, não pode ser chamado de amistoso, jogo treino mesmo, já que o Vasco nem foi com uniforme de jogo. E
né, jogou com o uniforme de treino. E o Vasco venceu o Volta Redonda por 2-0, gols do Cleiton e do David. Uma mistura entre times titulares e reservas, né, já que alguns jogadores foram poupados. O Léo Jardim, por exemplo, tinha problemas pessoais, foi liberado. O Pumita, o Rossi, o Léo Jardim, o Gamades, né, eles fizeram atividade física na academia, né, tentando se melhorar fisicamente, visando o Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Rossi ainda pode ser negociado com o Santos. O Vitória tentou atravessar a negociação, mas se o Rossi for sair mesmo do Vasco, vai ser para o Peixe, onde ele irá disputar, no caso aí, a segunda divisão, tentando fazer que o time da Vila Belmiro retorne à elite do futebol brasileiro. Então, mas vamos aguardar para ver se será mesmo a saída desse jogador. E caso ele saia, né, vai sugar um pouquinho da folha salarial para tentar contratar outro atacante nessa janela doméstica. E depois teve também lá na quadra de São Januário um jogo do basquete. Apesar da boa campanha do Vasco na NBB, o Vasco perdeu para o São Paulo por 80-70. Olha aqui, até o público compareceu em bom número, foram 292 torcedores, com uma renda de R$ 8.080. Mas o Vasco ainda está entre o top 5 na NBB, podendo se classificar para a reta final da competição. Vamos aguardar que o Vasco continue essa boa campanha. Infelizmente, ontem o time não conseguiu bater no São Paulo. E no turno lá, o Vasco venceu, agora perdeu no retorno. Mas que siga essa boa campanha na NBB. E o domingo será de folga do elenco vascaíno, a representação será na segunda-feira, e começando retornando, na verdade, os preparativos para o Campeonato Brasileiro. Ainda será confirmado um amistoso com o América Mineiro em São Januário. O América Mineiro caiu para a Série B no ano passado. Com ele fará a observação visando a segunda divisão e o Vasco a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, o resumo do domingo do Vasco. Até mais.